Esta é a história de um filho que foi levado ao abismo pela própria mãe. Uma mulher que preferia ver o próprio sangue nas ruas a perder o controle absoluto sobre ele. Entre a neblina fria de Juiz de Fora e o desespero de 8 meses, vivendo como um fantasma na própria cidade, uma herança escondida e um segredo de família mudaram o jogo de uma forma que ninguém na Zona da Mata poderia prever. Prepare-se para uma jornada de traição cruel, sobrevivência extrema e o gosto amargo, mas necessário, da justiça. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O frio de Juiz de Fora não é como o de outras cidades. Ele é úmido, cinzento e parece subir pelas solas dos sapatos, infiltrando-se nos ossos até que você se esqueça de como é a sensação de estar aquecido. Eu estava sentado em um banco de madeira descascada na praça da estação, observando o movimento frenético das pessoas que corriam para pegar o ônibus na Avenida Rio Branco. O cheiro de óleo diesel queimado se misturava ao aroma de pão de queijo recém-assado vindo de uma lanchonete próxima, uma tortura cruel para quem não comia nada sólido há quase 24 horas. Meu nome é Otávio, e há 8 meses, minha única propriedade era uma mochila surrada e o resto de dignidade que eu tentava desesperadamente não perder. Tudo começou 1 ano atrás, quando decidi que não aceitaria mais as rédeas de ferro com que minha mãe, Dona Eunice, tentava guiar minha vida. Ela nunca foi uma mulher de carinhos. Para ela, amor era sinônimo de obediência absoluta. Quando anunciei que aceitaria um emprego em uma transportadora perto da BR-040, em vez de trabalhar na loja de ferragens da família dela, o inferno se abriu sob meus pés. Eu não sabia, na época, nem que o ódio de Eunice era meticuloso e burocrático. Eu fiz dezenas de entrevistas. Eu tinha um bom currículo, experiência em logística e uma vontade de ferro. Mas algo estranho acontecia. Na primeira etapa, os recrutadores sorriam, elogiavam minha postura e diziam que eu era o candidato ideal. 2 dias depois, o tom mudava. Infelizmente, Otávio, optamos por outro perfil, ou surgiram inconsistências na sua checagem de antecedentes. Eu ficava perplexo. Eu nunca tinha roubado uma bala, nunca tive uma briga de bar. Meu nome era limpo como um espelho. O estalo de realidade veio de forma brutal. Eu estava em uma agência de empregos no calçadão da Halfeld, saindo de mais uma negativa. Ao passar pela porta da sala da RH, ouvi o telefone tocar. A porta não estava totalmente fechada. A voz da mulher, uma senhora chamada Dona Margarida, era de pura incredulidade. Mas a senhora tem certeza? O rapaz parece tão honesto. Sim, compreendo. Ficha criminal por estelionato e agressão? É um absurdo ele omitir isso. Obrigada pelo aviso, Dona Eunice. Faremos o que é certo. Meu sangue congelou. O chão sob meus pés pareceu sumir, deixando-me flutuando em um vácuo de traição. Minha própria mãe estava ligando para cada lugar onde eu deixava um currículo. Ela usava o sobrenome influente da família na cidade para ganhar a confiança dos recrutadores e plantava a mentira de que eu era um criminoso perigoso. Ela não queria apenas que eu falhasse. Ela queria me destruir socialmente para que eu não tivesse outra opção a não ser rastejar de volta para o seu domínio. Quando a confrontei naquela tarde, na casa enorme e silenciosa do bairro São Mateus, ela nem sequer desviou os olhos do bordado. Você escolheu a liberdade, Otávio, mas a liberdade tem um preço que você não consegue pagar. O mundo lá fora é cruel com quem não tem o respaldo da família, ela disse, com uma voz tão calma que me deu náuseas. Volte para a loja, peça desculpas de joelhos por sua insolência e talvez eu ligue para essas pessoas e diga que houve um mal-entendido. Eu não voltei. Por orgulho, por sobrevivência espiritual, eu saí. Mas sem emprego e com o nome manchado por boatos que se espalhavam como pólvora naquela cidade que, apesar de grande, funciona como uma vila quando o assunto é fofoca maldosa, o abismo me engoliu. O dinheiro do aluguel acabou em 2 meses. Os amigos, aqueles que eu achava que estariam lá, desapareceram quando as histórias sobre minha suposta ficha criminal chegaram aos ouvidos deles. Agora, 8 meses depois de ser arespejado, eu era um fantasma,
Minhas roupas estavam encardidas. Minha barba crescida escondia o rosto jovem que um dia teve esperança. O único contato que eu ainda tinha com o mundo normal eram as mensagens que chegavam no meu celular velho, que eu carregava escondido em tomadas de postos de gasolina. Eram sempre dela. Está frio hoje, não está? Vi na previsão que vai gear na serra. Como é dormir nos serenos, Otávio? Volte para casa. Admita que você é um fracasso sem mim, e eu te dou um prato de sopa quente. Só depende de você. Eu apagava as mensagens com os dedos tremendo de raiva e fome. Eu preferia morrer na calçada a dar aquele gosto a ela. Naquela tarde específica na praça da estação, enquanto eu tentava decidir se pedia um trocado para um café ou se apenas fechava os olhos para ignorar as cãibras no estômago, uma mulher se aproximou. Ela não parecia uma moradora de rua, nem uma pedestre apressada. Usava um sobretudo elegante de um corte que eu não via há muito tempo e segurava uma pasta de couro legítimo. Seus olhos vasculharam o banco até pararem em mim. Você é muito parecido com ela, a mulher disse, com uma voz firme, mas carregada de uma estranha melancolia. Se você for mais uma assistente social querendo me levar para o abrigo municipal, pode poupar seu fôlego. Eu já disse que não vou, respondi sem sequer olhar para cima, focando apenas nos meus sapatos furados. Eu não sou da prefeitura, e Otávio, ela continuou, sentando-se na ponta do banco, mantendo uma distância respeitosa. Meu nome é Dr. Heloísa. Sou advogada. E, embora você não saiba, eu venho acompanhando seus passos há meses. Foi difícil te encontrar depois que você saiu do radar das pensões baratas. Eu ri, um som seco e sem vida que arranhou minha garganta seca. Minha mãe te contratou? Ela cansou de mandar mensagens e agora mandou um oficial de justiça para me buscar à força? Sua mãe não sabe que eu existo, Heloísa disse, abrindo a pasta. Eu fui contratada por uma pessoa que te amava muito mais do que você imagina. Sua avó, Dona Estela, me procurou um mês antes de falecer, há 2 anos. Ela sabia exatamente do que a Eunice era capaz. Ela conhecia a filha, que criou e sabia que, mais cedo ou mais tarde, ela tentaria sufocar você. O nome da minha avó fez meu peito doer. Estela era o oposto de Eunice. Ela era luz, era o cheiro de lavanda e o gosto de doce de leite feito no fogão a lenha. Ela tinha morrido de repente e Eunice sempre disse que ela não tinha deixado nada além de dívidas. Sua avó me deu uma instrução clara, continuou a advogada, retirando um envelope lacrado e um molho de chaves pesadas da pasta. Ela disse, Heloísa, minha filha vai tentar destruir o Otávio para mantê-lo sob controle. Quando ele chegar ao fundo do poço, quando o mundo virar as costas para ele e ele provar que prefere a miséria à submissão, encontre-o. Dê a ele o que é dele por direito. Ela me estendeu o envelope. Meus dedos, sujos de poeira da rua, hesitaram antes de tocar o papel timbrado. O que é isso? Perguntei. Minha voz. Falhando. A prova de que você nunca esteve sozinhos, Otávio, e o combustível para a sua volta por cima. O que está aí dentro vai fazer com que ninguém nesta cidade, especialmente sua mãe, consiga acreditar no que aconteceu. A pergunta é, você está pronto para deixar de ser a caça e se tornar o caçador? Olhei para o envelope, depois para as luzes que começavam a se acender em Juiz de Fora. O vento soprou forte, mas pela primeira vez. Em 8 meses, eu não senti frio, senti fogo. Minhas mãos tremiam tanto que o envelope de papel pardo, com o timbre de um cartório antigo do centro de Juiz de Fora, parecia pesar 1 tonelada. O lacre de cera vermelha, que ostentava as iniciais da minha avó Estela, estava intacto. Por um segundo, o barulho dos carros na Avenida Rio Branco e o burburinho das pessoas apressadas sumiram. Só existia eu, aquele papel e o cheiro de mofo e esperança que emanava dele. Dr. Heloísa observava-me com uma paciência solene, como se estivesse diante de uma cerimônia sagrada. Abri o envelope com cuidado. Dentro havia um documento de propriedade, uma escritura lavrada há mais de 30 anos e um extrato bancário de uma conta poupança que eu nem sabia que existia. Meus olhos se arregalaram ao ler os números. Não era apenas uma pequena reserva. Era uma fortuna acumulada, alimentada mensalmente por aluguéis de galpões comerciais
que minha avó possuía na região do Distrito Industrial e que, por uma manobra jurídica brilhante, estavam protegidos de qualquer interferência da minha mãe. Eunice sempre me disse que a vovó Estela tinha morrido na miséria, que as dívidas de hospital tinham consumido tudo. Mentira. Mais uma das teias de aranha que ela teceu para me manter preso à sua loja de ferragens, dependente da sua caridade de R$ 1.500 por mês. A casa no bairro Cascatinha, Otávio. Ela nunca foi vendida, disse Heloísa, entregando-me um molho de chaves pesadas. Sua mãe tentou contestar o testamento por anos, alegando que sua avó não estava em pleno gozo de suas faculdades mentais. Mas Estela era mais esperta. Ela deixou uma cláusula de usufruto exclusivo para você, que só poderia ser ativada se você ficasse sem residência fixa por mais de 6 meses ou se completasse 30 anos. Ela previu o que a Eunice faria assim que ela partisse. Senti um nó na garganta que quase me impediu de respirar. 8 meses. Eu passei 8 meses dormindo sob marquises, usando banheiros públicos e sentindo o gosto amargo da humilhação, enquanto uma casa completa e uma conta bancária robusta me esperavam a poucos quilômetros de distância. Minha mãe sabia. Ela devia saber. Cada mensagem que ela me mandava, perguntando se o sereno estava frio, era um soco calculado em um estômago que ela sabia que poderia estar cheio. Vamos, disse Heloísa, levantando-se. Meu carro está logo ali. Vou te levar para o seu novo começo. E essa, Otávio, tome um banho demorado. O jogo agora mudou de lado. O trajeto até o bairro Cascatinha pareceu um sonho febril. Eu olhava pela janela do carro importado da advogada, vendo as ruas que eu, percorria a pé, implorando por uma chance, agora sob uma nova perspectiva. Quando chegamos à propriedade, o impacto foi maior do que eu esperava. Era uma casa de estilo colonial, escondida atrás de muros altos, cobertos por eras, em uma rua sem saída, silenciosa e arborizada. O jardim estava mal cuidado, mas a estrutura era imponente. Ao girar a chave na fechadura de latão, o estalo metálico ecoou como um tiro de largada. O interior da casa cheirava a tempo parado, a cera de assoalho e ao perfume de lavanda que minha avó sempre usava. Os móveis estavam cobertos por lençóis brancos, como fantasmas esperando por um convite para partir. Heloísa me deixou a sós, dizendo que voltaria no dia seguinte com os documentos finais e um cartão de débito já desbloqueado. A primeira coisa que fiz foi subir as escadas e entrar no banheiro principal. Liguei o chuveiro no máximo. A água, em Juiz de Fora, vinda das montanhas, é gelada, mas o aquecedor a gás funcionou com um rugido de vitória. Tirei minhas roupas encardidas, sentindo o tecido rígido de sujeira se desprender da minha pele, e entrei sob o jato quente. Eu chorei. Chorei de soluçar, deixando que o vapor envolvesse meu corpo e que a água levasse embora a crosta de humilhação que eu carregava. 8 meses de poeira da praça da estação desceram pelo ralo. Eu esfreguei minha pele até que ela ficasse vermelha, querendo apagar a lembrança de cada olhar de desprezo que recebi nas ruas. Depois de me secar com uma toalha que encontrei no armário de roupas de cama, ainda com o toque macio do algodão de qualidade que eu tinha esquecido que existia, vesti um roupão velho que pertencia ao meu avô. Fui até a cozinha. No fundo de uma despensa, encontrei uma garrafa de vinho que deveria estar lá há décadas. Abri. O som da rolha saindo foi o som da minha libertação, mas o que encontrei naquela noite, enquanto explorava o escritório de Estela, foi o que realmente selou o destino da minha mãe. No fundo de um cofre camuflado atrás de uma estante de livros de direito, não havia ouro, mas sim uma pasta de couro preta com o nome Eunice, gravado em letras douradas. Dentro estavam as provas de que minha mãe não era apenas uma mulher controladora. Ela era uma criminosa de colarinho branco. Havia registros de desvios sistemáticos de fundos da loja de ferragens para contas em paraísos fiscais, documentos de sonegação de impostos que fariam a Receita Federal fechar o estabelecimento dela em 24 horas e, o pior de tudo, cartas. Cartas que ela escreveu para os fornecedores da cidade, chantageando-os para que nunca dessem crédito a minha avó ou a mim. Minha mãe tinha construído o império dela sobre a ruína emocional e financeira de quem deveria amar. Sentei-me na poltrona de couro,
o vinho esquecido na taça sobre a mesa. A luz da lua filtrava-se pelas frestas da persiana, desenhando listras de sombra no chão. Peguei o meu celular velho, aquele que ela usava para me torturar com mensagens de previsão do tempo. Havia uma nova notificação. Otávio, ouvi dizer que você foi visto entrando em um carro de luxo no centro. Já arrumou uma mão protetora a fim para sustentar sua vagabundagem? Não se esqueça que a beleza acaba e você continuará sendo ninguém. A loja ainda está aqui, esperando seu pedido de desculpas. Um sorriso frio, que eu não reconhecia como meu, surgiu em meu rosto. Digitei a resposta com uma calma glacial, sentindo o poder de cada palavra. Dona Eunice, guarde bem essas suas palavras. O tempo em Juiz de Fora realmente vai esfriar, mas não para mim. A partir de amanhã você vai descobrir que o ninguém que você tentou enterrar aprendeu a escavar. E eu estou trazendo toda a terra comigo. Bloqueei o número dela. Amanhã, a doutor Heloísa e eu começaríamos a mover as peças. Eu não queria apenas uma casa e dinheiro. Eu queria que toda a cidade de Juiz de Fora visse quem era a verdadeira criminosa da família. Eu ia tirar dela o que ela mais amava, a Itissa diz, reputação de mulher de bem e o controle sobre a vida alheia. Fui para o quarto, deitei-me na cama de lençóis de linho e, pela primeira vez em quase um ano, dormi sem medo do amanhã. O silêncio da casa era minha armadura. A vingança, eu sabia agora. Era um prato que se come com a elegância de quem tem tudo a ganhar e nada mais a perder. Acordar entre lençóis de linho, com o sol pálido de Juiz de Fora, filtrando-se pelas cortinas pesadas de veludo. Foi uma experiência quase violenta. Por 8 meses, meu despertador foi o barulho dos caminhões de lixo ou o chute de um guarda noturno impaciente. Meu corpo, acostumado à rigidez do concreto da praça da estação, parecia afundar na maciez do colchão, como se a cama tentasse absorver toda a dor acumulada na minha coluna. O cheiro da casa, uma mistura de madeira antiga, lavanda e o café que eu mesmo passara minutos antes, era o perfume da minha ressurreição. Eu não era mais o mendigo da Rio Branco. Eu era Otávio, o herdeiro de Estela. E o dia de hoje seria o primeiro prego no caixão da reputação imaculada de minha mãe. Doutores Heloísa chegou às 9 da manhã pontualmente. Ela trazia consigo não apenas documentos, mas uma determinação silenciosa que me dava segurança. Sentamos na mesa de jacarandá da sala de jantar, sob o olhar severo dos retratos de antepassados que Eunice tanto se orgulhava de ostentar como símbolos de tradição e moralidade. Mal sabia ela que a própria mãe, Estela, havia deixado as chaves para desmantelar esse teatro de aparências. Otávio, o plano é cirúrgico, disse Heloísa, espalhando os extratos e as cópias das cartas de chantagem sobre a mesa. Sua mãe está negociando um empréstimo de vulto com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais para expandir a loja de ferragens. Ela quer transformar o negócio em uma franquia regional. O problema é que, para conseguir as garantias, ela usou propriedades que, tecnicamente, ainda estão em processo de inventário ou que pertenciam à sua avó e foram desviadas através de assinaturas falsificadas. Eu já entrei com uma liminar de bloqueio de bens nas primeiras horas do dia. Eu ouvia tudo com uma calma estranha. A fome que eu sentia agora não era mais por comida, mas por justiça. E quanto aos boatos sobre mim, sobre a ficha criminal que ela inventou para me destruir nos RHs da cidade, Heloísa deu um sorriso de canto, quase imperceptível. Isso é a parte mais saborosa. Lembra-se da Dona Margarida, daquela agência no calçadão da Halfeld? Eu a procurei ontem à noite. Contei que você é o herdeiro universal de Estela e mostrei a ela a prova de que as ligações da sua mãe foram gravadas por um sistema de segurança que sua avó instalou na loja anos atrás, prevendo a maldade da filha. Margarida está horrorizada. Ela se sente usada e está disposta a depor. Mas antes disso, precisamos que você recupere sua imagem. Ninguém acredita em um herdeiro que parece ter saído debaixo de um viaduto. Passamos o restante da manhã em uma metamorfose necessária. Fomos ao Independência Shopping. Entrar em uma loja de ternos de alto padrão, onde o atendente inicialmente me olhou com a mesma desconfiança que eu recebia nas ruas, foi um teste de paciência.
Mas bastou o cartão de crédito de limite ilimitado da vovó Estela e a presença imponente de Heloísa para que o tratamento mudasse de "saia daqui" para "aceita um espumante, senhor". Comprei 3 ternos de corte impecável, sapatos de couro legítimo e camisas que pareciam uma segunda pele. Depois, em um barbeiro tradicional no bairro São Mateus, deixei que as lâminas removessem os últimos vestígios do meu tempo como sem teto. Ao me olhar no espelho, não vi mais a vítima. Vi um homem que atravessou o inferno e voltou com o fogo nas mãos. O ápice do plano ocorreria naquela tarde. Havia uma reunião solene na Associação Comercial de Juiz de Fora. Eunice, como empresária do ano e líder de uma associação de caridade fictícia, seria a palestrante principal. O tema: ética e sucesso na gestão familiar. A ironia era tão espessa que chegava a ser sufocante. Chegamos ao prédio histórico no centro da cidade por volta das 16 horas. O céu estava carregado, aquela névoa clássica da Manchester mineira começando a descer sobre os morros. Entrei no saguão com Heloísa ao meu lado. Eu vestia um terno cinza chumbo, gravata de seda bordô e uma autoconfiança que parecia irradiar calor. As pessoas que antes me evitariam na calçada agora abriam caminho, cochichando sobre quem seria aquele empresário novo na cidade. Entramos no auditório no exato momento em que minha mãe subia ao palco. Ela estava radiante em um conjunto de alfaiataria azul marinho, com o cabelo impecavelmente escovado. Ela começou a falar sobre a importância da família e da honestidade nos negócios. Eu me posicionei no fundo da sala, nas sombras, esperando o momento exato. E é através da retidão e do apoio aos nossos entes queridos que construímos um legado. Eunice proclamava, sua voz projetada com uma falsidade magistral. Muitas vezes, como mães, precisamos tomar decisões difíceis para corrigir os caminhos tortos de quem amamos, mas sempre com a verdade acima de tudo. A verdade, dona Eunice, ou a fraude fiscal que sustenta esse seu terno caro? Minha voz ecoou pelo auditório, cortando o silêncio como uma navalha. O auditório inteiro se virou. Minha mãe congelou no palco. O microfone deu um chiado agudo. Ela estreitou os olhos, tentando identificar o intruso. Quando seus olhos finalmente focaram em mim, limpo, elegante e de pé no centro do corredor principal, vi a cor fugir de seu rosto instantaneamente. Ela cambaleou para trás, apoiando-se no púlpito. Otávio, ela sussurrou, o microfone, captando sua voz trêmula. O que é isso? Onde você conseguiu essas roupas? Saia daqui agora! Seguranças! Os seguranças não vão me tirar daqui, mãe, eu disse, caminhando lentamente em direção ao palco, enquanto Heloísa levantava uma pasta de documentos para que todos vissem. Eu não sou o criminoso que você inventou para os donos de empresa desta cidade. Eu sou o proprietário majoritário de tudo o que você pisa. Minha avó não morreu pobre. Ela apenas se certificou de que o dinheiro dela nunca fosse usado para alimentar a sua sede de controle. E hoje, diante de todos os seus pares, eu vim apresentar a real gestão familiar que você pratica. O burburinho na sala subiu de tom. As pessoas começaram a pegar os celulares. Eunice tentou manter a postura, mas o suor começava a brilhar em sua testa sob as luzes do palco. Você está louco! Você é um vagabundo! É um drogado que eu tentei salvar. A doutora Heloísa tem em mãos os registros das suas ligações difamando minha honra, os documentos de desvio de verba da loja e, o mais importante, a anulação da sua gestão sobre os imóveis da vovó Estela. Continuei, já na base da escada do palco. O banco já recebeu a notificação do bloqueio do seu empréstimo. Você não vai expandir nada, Eunice. Na verdade, você tem exatamente 24 horas para desocupar a casa que pertence ao espólio antes que os oficiais de justiça cheguem. A previsão do tempo mudou, mãe, e parece que vai gear na sua sala hoje à noite. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelo som dos flashes de alguns fotógrafos locais que cobriam o evento. Eunice parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. Sua máscara de perfeição estava despedaçada no chão da associação comercial. Ela tentou dizer algo, mas apenas um som seco e patético saiu de sua garganta. Eu não senti alegria ao vê-la sofrer. Senti apenas
um alívio frio. A vingança não era sobre o ódio, era sobre o reequilíbrio de uma balança que ela mesma tinha quebrado. Ao sair do auditório sob os olhares atônitos da elite juiz forana, senti o primeiro pingo de chuva no rosto. A tempestade estava apenas começando, mas desta vez eu tinha um teto sobre a cabeça e a verdade como meu escudo. A manhã seguinte ao escândalo na associação comercial amanheceu envolta em uma neblina tão densa que os prédios da Avenida Rio Branco pareciam mergulhados em leite. O jornal Tribuna de Minas trazia na capa, de forma discreta, mas letal, a notícia sobre a suspensão da premiação de Eunice e o bloqueio judicial de suas contas. Em Juiz de Fora, uma cidade onde o sobrenome e a aparência costumam valer mais que o caráter. O silêncio que se seguiu para minha mãe foi ensurdecedor. O telefone dela, que antes não parava de tocar com convites para chás beneficentes e reuniões de negócios, agora era apenas um objeto inútil sobre a mesa de mogno. Eu estava parado na calçada do bairro São Mateus, observando a fachada da casa onde cresci. O jardim, antes impecável, agora parecia refletir a decadência de sua dona. A grama estava alta e algumas pétalas, murchas de azaleia, cobriam o caminho de pedra. Dr. Zeloísa estava ao meu lado, conferindo os documentos de reintegração de posse. Eu não sentia a euforia que achei que sentiria. O que eu sentia era uma paz gélida, a calma de quem finalmente terminou de pagar uma dívida que não era sua. Ela tem até às 18 horas, Otávio, disse Heloísa, ajeitando os óculos. O oficial de justiça já está a caminho para formalizar a entrega das chaves. Ela tentou um mandado de segurança, mas o juiz negou de imediato diante das provas de falsificação ideológica que apresentamos. O império de Eunice era um castelo de cartas construído sobre o pântano. Entramos na casa sem bater. O som dos meus sapatos novos ecoando no hall de entrada trouxe memórias amargas de quando eu entrava ali, meses atrás, sendo humilhado por estar com as roupas sujas do trabalho na transportadora. Agora, o silêncio era interrompido apenas pelo barulho de fita adesiva sendo puxada. Eunice estava na sala de estar, cercada por caixas de papelão. Ela não estava mais com o terno de grife. Usava um conjunto de moletom velho e o cabelo estava preso de qualquer jeito, revelando fios brancos que ela sempre fizera questão de esconder com tinturas caras. Satisfeito? Ela perguntou, sem olhar para mim, enquanto tentava fechar uma caixa com louças. De porcelana. Você conseguiu. Destruiu minha reputação, me tirou o crédito no banco e agora está me despejando da minha própria casa. Espero que sua avó, onde quer que ela esteja queimando no inferno, esteja feliz com o neto que criou. Esta nunca foi sua casa, Eunice. Respondi, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Este imóvel fazia parte do usufruto da vovó Estela, que você desviou através de uma procuração falsa, assinada quando ela já não conseguia segurar uma caneta com firmeza. Você não está sendo despejada de algo que é seu. Você está apenas devolvendo o que roubou. Ela se levantou, os olhos injetados de um ódio que eu conhecia bem. Eu fiz tudo para manter o nome desta família no topo. Eu liguei para cada um daqueles empregos porque eu sabia que, se você tivesse sucesso sozinho, você me abandonaria. Eu queria você perto. Eu queria você seguro sob minha proteção. O que há de errado em uma mãe querer o filho por perto? O erro é que você não queria um filho, você queria um servo. Rebati, aproximando-me dela. O cheiro da casa, aquele odor de mofo e desinfetante caro, agora me parecia sufocante. Você preferiu me ver dormindo no chão da praça da estação, passando fome e sendo humilhado, a me ver livre? Você usou a mentira de uma ficha criminal para me tornar um pária. Você tentou me matar socialmente, Eunice. E o pior de tudo, você fez isso sorrindo, mandando mensagens sobre o frio da noite enquanto eu tremia sob uma marquise. Ela tentou levantar a mão para me dar um tapa, um gesto automático de quem sempre deteve o poder. Eu segurei o pulso dela com firmeza, mas sem violência. Olhei nos olhos dela e vi, pela primeira vez, não um monstro, mas uma mulher pequena, patética e consumida pela própria amargura. Acabou, eu disse, soltando-a. A dor, Heloísa, deixou um acordo assinado.
Eu não vou prosseguir com a queixa criminal por difamação e estelionato, o que te mandaria direto para a delegacia de Santa Terezinha. Em troca, você vai assinar a transferência definitiva de todos os galpões do Distrito Industrial e da loja para o meu nome. Você ficará com o apartamento pequeno que a vovó deixou em nome de uma tia distante em Barbacena. É o suficiente para você viver, mas não o suficiente para você ditar as regras na vida de ninguém. Ela assinou os papéis em um silêncio fúnebre. O som da caneta deslizando pelo papel era o único protesto que lhe restava. Quando ela terminou, pegou uma única mala e caminhou até a porta. Antes de sair, ela parou e olhou para trás. Você vai se arrepender, Otávio. O poder é solitário. Logo você verá que ser o dono de tudo não preenche o vazio que você criou hoje. Eu não estou sozinho, mãe, respondi, vendo através da janela um grupo de antigos funcionários da loja que ela havia demitido injustamente e que eu já havia contatado para recontratar. Eu tenho a verdade. E ai, para quem viveu 8 meses na rua, o vazio da liberdade é muito mais acolhedor do que a sua prisão de luxo. Os meses que se seguiram foram de reconstrução. Com a fortuna de Estela e os lucros da loja de ferragens, que agora funcionava sob uma gestão humana e transparente, eu não comprei iates ou carros esportivos. Eu transformei a antiga mansão de São Mateus no Centro de Apoio Estela, uma fundação dedicada a capacitar pessoas em situação de rua em Juiz de Fora, oferecendo moradia temporária, cursos técnicos e, acima de tudo, assistência jurídica para que ninguém mais fosse vítima de mentiras como as que quase me destruíram. Sentei-me no calçadão da Haufeld em uma tarde de outono, tomando um café em uma das mesas externas. Eu usava roupas simples, mas de boa qualidade. Ninguém ali sabia que eu era o dono de metade do quarteirão. Eu observava o movimento, vendo os jovens candidatos a emprego com seus currículos nas mãos, cheios de esperança. Eu sorri. 8 meses atrás, eu era invisível. Hoje, eu era a mão que ajudava a construir o futuro daquela cidade. A vingança, eu descobri, não era sobre ver Eunice na miséria, embora o apartamento em Barbacena fosse um castigo justo para sua arrogância. A verdadeira vingança foi sobreviver ao que ela planejou para ser o meu fim e transformar as cinzas do meu sofrimento em um alicerce para que outros pudessem subir. Olhei para o relógio. Dr. Heloísa estava me esperando para discutirmos a expansão do projeto para outras cidades da zona Montiazin, da Mata. Levantei-me. Deixei uma gorjeta generosa para o garçom que, meses atrás, tinha me dado um pedaço de pão escondido, e caminhei em direção ao sol que começava a se pôr atrás do Morro do Imperador. O frio de Juiz de Fora ainda estava lá, mas agora ele só servia para me lembrar de como era bom estar, finalmente, em casa. Esta história de superação e justiça chegou ao fim. Espero que a trajetória de Otávio tenha sido inspiradora.